Mais um vídeo, esse é mais um vídeo aqui que a gente mistura política com futebol. Que a galera acha que não tem a ver, tem gente que pode achar que não tem a ver, mas tem tudo a ver. E o BAP, como eu disse na abertura, eu vou ficando cada vez mais fã. Cada vez ele me surpreende mais positivamente. Eu não imaginava que o BAP fosse brigar tanto assim. Não só pelas causas que dizem respeito, que são justas a favor do Flamengo, mas também do futebol brasileiro. Que ele mesmo sabe que a Liga, por exemplo, é um produto, coisa que eu já vim falando aqui desde 2020, que vai aumentar, potencializar os ganhos do futebol brasileiro, como aconteceu lá em 87, com a Copa União, mas muitas vezes, 2, 3 vezes ou mais. E o BAP mesmo falou isso. Vai aumentar muito o bolo do futebol brasileiro. E para o Flamengo isso é ótimo, para todos os clubes isso é ótimo. Só que tem que ter boa vontade, né? E tem que ter também decência. Então a gente vai entrar aqui na questão da reforma tributária já, mas primeiro, por falar em Liga, eu quero trazer essa aspa do BAP. Mais uma vez ele bateu na tecla, por mais que tenha incomodado Leila e Pedrinho, presidentes de Palmeiras e Vasco, o BAP bate naquilo que é certo, que de fato não é, e acho que ele bate sozinho nessa também, não é certo, não é ético, não é o ideal o filho do marido da Leila, o herdeiro da Crefisa, comprar o Vasco. E ele nem falou disso, ele falou somente do empréstimo da Crefisa, que é presidida também pela Leila, para o Vasco no ano passado. Olha só o que o BAP falou, que até o Pedrinho saiu cuspindo marimbondo contra o presidente do Flamengo, chamando ele mais uma vez de arrogante e prepotente. Abre aspas aí pro BAP. O Flamengo é sim a favor da Liga. O problema é a forma que você vai fazer isso. Vamos falar do caso de Palmeiras e Vasco? No mundo inteiro, não pode o mesmo dono ter dois clubes. Ah, mas ali não tem propriedade cruzada? Claro que tem. E a legislação nacional é clara em relação a isso. Qual instituição financeira vai emprestar dinheiro para vocês e pedir como garantia o título da sua dívida? Quem faria isso? Só quem quiser tomar conta da sua casa. Só olhar o caso do empréstimo da Crefisa ao Vasco. Qual foi a garantia solicitada? Eu, se fosse banqueiro, pediria como garantia o estádio de São Januário, por exemplo, que é um ativo real. Quem poderia pedir ações da SAF como garantia? Talvez quem queira assumir a SAF do Vasco. Isso é muito claro e óbvio. O Flamengo não é contra a Liga, mas o Flamengo não vai compactuar com nada que ele ache que não seja correto, decente, ainda que outros clubes fiquem incomodados e se escondam atrás de subterfúgios de que o Flamengo é contra a Liga. Isso é uma grande bobagem. Palavras aí do BAP, mais uma vez muito enfático, brigando pelo que é certo. Então vamos agora ao tema principal do vídeo, que é a reforma tributária. Muito importante, coisa bizarra, mais uma bizarrice desse atual governo do PT. Mesmo que você seja de esquerda e esteja assistindo esse vídeo, você vai concordar comigo. Imagino que você concorde comigo pelos argumentos que eu vou apresentar aqui, porque fica difícil não concordar, né? Então vamos lá. Mas eu queria primeiro pedir, cara, se você gosta desse tipo de trabalho, a gente aprofunda aqui as coisas importantes, a gente vai nos temas centrais, na raiz das questões mais importantes. Então você pode apoiar a mídia independente mais imparcial do Brasil, sendo membro, ou pelo Pix, antenadosnajogada2018@gmail.com, antenadosnajogada2018@gmail.com, é rápido, fácil, direto e também, é claro, muito seguro. E a gente vai agradecer aqui no próximo vídeo, sem dúvida. Tamo junto. Muito obrigado, antenado. Muito bem, bora lá então para o tema central do vídeo, a reforma tributária. E a diferença que vai ficar para clubes associativos e para as SAFs. A gente sabe que já tem vários clubes que se tornaram SAFs no Brasil, clubes importantes, como Cruzeiro, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco. Acho que esses, alguns menores também, esses são os mais relevantes, né? E eles não vão brigar, tem alguns que querem se tornar SAF, como o Fluminense, o Santos.
E eles não vão brigar, apesar de que deveriam, por direitos iguais, por alíquotas iguais na reforma tributária. Não vão. Aliás, nem os próprios clubes associativos que ainda controlam seu futebol, como, além, claro, do Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Inter, que não são SAF, eles não estão brigando também, eles não estão martelando tanto quanto o BAP está fazendo. Então isso aí também a gente tem que prestar atenção. Uma pulga atrás da orelha. Por que o Palmeiras, que não está devendo ninguém, por que a Leila não bate, já que é um assunto também de interesse do Palmeiras? Essa reforma tributária maluca que vai tirar até, por exemplo, 800 milhões de reais em 8 anos do Flamengo, baseado na arrecadação do Flamengo anual. Lembrando que são 16%, vou mostrar a tabela aí para você, ó, 15,5% a 15,6% do faturamento bruto. Isso daí mais de 746 milhões de reais em impostos extras. Cara, que loucura. Enquanto as SAFs pagariam 6%. Uma economia aí de 473 milhões de reais, caso, por exemplo, o Flamengo continue arrecadando isso e queira se tornar SAF. Mas o BAP já falou que não é do interesse do Flamengo se tornar SAF, e está muito certo ele, e principalmente porque o Flamengo associativo é uma potência de revelar atletas olímpicos, atletas de outras modalidades. É o esporte brasileiro, cara. Isso é muito importante, coisa que o próprio governo, né, que fala que pensa no povo, não investe adequadamente como deveria. Então o Flamengo assumiu mesmo esse papel, né? O Flamengo, na figura do BAP, assumiu mesmo esse papel de locomotiva, né? O Flamengo assumindo mais uma vez o protagonismo numa causa justa, uma causa nobre, enfrentando diretamente o governo para brigar, para diminuir essas alíquotas absurdas da reforma tributária. Coisa que já pediram previamente os parlamentares e foi vetado pelo Lula, pelo presidente da República. E eu vou deixar para colocar aqui os trechos mais relevantes das declarações do BAP sobre isso no final do vídeo. Mas já adianto aqui que ele falou o seguinte, ó, o argumento principal. O Flamengo alega que o esporte olímpico e de base será dizimado se os clubes tiverem que pagar 200 milhões a mais de impostos por ano. E ele justifica de uma forma óbvia, né? Que um clube associativo não tem fins lucrativos. É uma organização social. E, obviamente, revela atletas e traz outros benefícios para a sociedade. Então, obviamente, claro, tem que ter isenções, tem que ter impostos muito menores, pagar muito menos tributo do que SAFs, que, como o próprio nome já diz, é uma sociedade anônima do futebol. Tem fins lucrativos. E como eu já tinha falado aqui, no dia da votação final lá na Câmara, foi inserida de última hora uma emenda de redação que igualava a alíquota de clubes associativos e SAFs, após pedido de parlamentares ligados ao Flamengo. Mas esse dispositivo e outro que reduzia a tributação das SAFs para 4% foram vetados pelo Lula. E aí tem a bancada do Flamengo no Congresso, né? Bancada do Flamengo. Isso aí, cara, eu não concordo. Porque, cara, isso não é o interesse do Flamengo. Isso é o interesse do Brasil. É um interesse social. Não é o interesse do Flamengo, porque o Flamengo vai pagar mais imposto. Gente, o esporte... Quem não sabe que o esporte é uma das principais ferramentas de inclusão, de formação de caráter? Todo mundo sabe disso. Você vai fazer com que o Flamengo e outros clubes associativos acabem com os esportes olímpicos, com a formação de atletas de base? Isso aí não é uma medida de quem pensa no povo, na população, no país. Mas vamos lá, a bancada do Flamengo. O deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, lembra dele? Primeiro presidente dessa chapa azul que depois se dividiu. Ele conversou com o presidente Lula sobre essa questão da tributação dos clubes. Abre aspas aí para o Eduardo Bandeira de Mello. Transforme seu celular em uma maquininha de cartão. Rápida, mas ele foi receptivo. Eu só informei a ele que isso estava acontecendo, que estava tendo essa confusão. É questão de evoluir, negociar e chegar em uma solução que pode passar inclusive pelo Poder Executivo. Vai passar pano pro Lula assim,
Sei lá onde, hein, Eduardo Bandeira de Mello? Meu Deus do céu. Informei a ele que isso estava acontecendo. O cara vetou e você informou a ele que estava acontecendo. Tá bom. O deputado federal Júlio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, diz que a bancada do Flamengo deve se mobilizar por uma derrubada do veto ou outra construção via Congresso. Foi uma tentativa nossa de fazer a proposta para igualar a SAF. Nós conversamos e conseguimos fazer o acordo. Agora não posso dizer aonde nem quando, mas eu tenho certeza que nós vamos mexer lá. E nós somos 150 rubro-negros lá, diz o deputado federal que foi vice-presidente do Flamengo. Cara, eu volto a dizer aqui, isso não é interesse do Flamengo, isso é interesse de todos os clubes sociais, isso é o interesse do povo brasileiro, de quem acredita que o esporte é uma solução para o povo, que é uma ferramenta de inclusão, que é uma ferramenta de afastar as pessoas das drogas. Cara, é uma coisa tão óbvia. E por fim, o senador Carlos Portinho, que eu tenho contato com ele, é um senador que eu admiro. Desde a época que a gente cobria aqui a CPI lá no Senado, das manipulações de resultado e apostas esportivas, a gente tem contato com o Carlos Portinho, um parlamentar que eu admiro bastante. E ele que foi o autor da lei das SAFs e inseriu a redução da alíquota dos clubes no Senado. Afirmou que a bancada do PL vai tentar derrubar todos os vetos do Lula. Abre aspas aí para o Portinho. Vamos trabalhar para derrubar não apenas as das SAFs, mas também dos clubes associativos. É o que trabalhamos no Congresso. Mas até agora, nada, né? Infelizmente, é difícil a gente ver políticos trabalhando em causas que realmente ajudam o povo. De derrubar, de diminuir esse absurdo, essa alíquota altíssima.